Capítulo 43, versículo 12. Você e eu, nós vamos fazer a leitura dessa palavra. Ezequiel capítulo 43, versículos 12, parte do versículo 13. E não se preocupe, porque desses versículos vão sair uma grande palavra para a minha vida e para a sua vida. Você diz amém? Livro do profeta Ezequiel. Ezequiel faz parte dos chamados profetas maiores, né? Por conta do tamanho do livro, por conta do tamanho dos rolos que eles eram escritos. Ezequiel, Daniel, Isaías e Jeremias fazem parte dos profetas maiores. Pode encontrar no índice, está tendo dificuldade. Vai lá, Ezequiel capítulo 43, versículo 12. Eu vou fazer a leitura hoje na versão Almeida atualizada. Diz assim: esta é a lei do templo. Sobre o cimo do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. No mesmo versículo, o profeta falou duas vezes a mesma frase. Esta é a lei do templo. Versículo 13. São estas as medidas do altar, em côvados, sendo o côvado comum de 4 dedos. Quem diz amém por isso? Pastor, que versículo é esse que o senhor leu? São princípios. Esta é a lei do templo. Essa é a lei do templo. Duas vezes nesse texto Deus fala sobre isso. É um princípio, algo que Deus estabeleceu. E no versículo 13, o profeta começa a falar sobre uma medida de comprimento que é conhecida dos crentes, que é a medida do côvado. O côvado não foi apenas a medida de comprimento usado pelos hebreus, mas os romanos também usavam côvados, os gregos também usavam o côvado. Há de saber, a mim e a você, nessa noite, que eles não tinham as medidas como nós temos hoje. Não tinham as medidas em centímetro, não tinham as medidas em milímetro, não tinham as medidas como hoje nós medimos, por exemplo, 1 quilômetro. Não, de forma nenhuma. Tudo o que eles faziam eram mensurados por essa medida simples e direta. A medida do côvado. Quando Deus deu a ordem para Noé construir a arca, Deus não deixou Noé livre para fazer conforme ele queria, não. Deus deu a medida que ele construísse a arca em côvados. A sua versão de Bíblia, se for a NVI, se for a nova tradução na linguagem de hoje, já está a tradução para metros. Mas nos escritos mais antigos está aqui como côvado. E Deus disse a profundidade da arca, Deus deu a largura da arca, Deus deu o comprimento da arca, tudo isso em côvado. Se você for ler o livro de Deuteronômio, você vai ver algumas medidas também em côvado. Você vai ver que Deuteronômio vai falar sobre os gigantes, e gigantes que tinham cerca de 9 côvados de comprimento. Então essa medida era comum na Bíblia, era comum no Antigo Testamento e também era comum no Novo Testamento. Pastor, tudo bem, como é que eu faço a mensuração de um côvado? De forma simples e direta. Se você pegar os seus dedos das suas mãos, a gente mede palmo aqui assim, né? A gente mede assim, né, palmo? Mas não, a medida bíblica, o palmo, é você colocar a sua mão, colocar o seu polegar no meio, e esses 4 dedos vai ser a medida de um palmo. Então, para que eu e você a gente possa entender o que é um côvado, e essa medida de um côvado, isso é extremamente importante você entender isso. Um côvado era medido por 6 palmos. Se você pega o seu braço, se você pega a sua mão e você fizer isso daqui, da dobra do seu cotovelo até próximo ao final dos seus dedos, você vai ter aqui 6 palmos. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meu terminou aqui no dedo mindinho, aqui próximo do dedo anelar. Existe uma folga de mais ou menos aí de 2 a 4 centímetros, que aqui era, vamos dizer assim, era aceitável, se sobrasse ou se faltasse, né? Sobrasse e faltasse, mas era muito simples. Todos os homens, eles poderiam saber a medida exata de comprimento de quê? De um côvado. E aqui Deus estava dando a medida para a construção aqui do seu altar. 6 palmos de mão é igual a quê, irmãos? A um côvado. Você vai sair daqui sabendo disso.
6 palmos de mão era igual à medida de um côvado. Quando os rabinos, eles estavam ensinando aos seus alunos, o que nós chamamos hoje de antebraço, que é essa parte aqui que a gente acabou de mensurar, hoje para a gente eu chamo o quê? De antebraço. Mas na cultura judaica antiga, os rabinos ensinavam para os seus alunos que Deus havia criado essa parte do braço humano e era chamada de a mãe do braço. Por que a mãe do braço? Porque tudo aquilo que os homens empreendiam, tudo aquilo que os homens construíam, partia das suas mãos e partia o quê? Do seu braço. Então tudo que o homem construía, ele construía a partir da mãe do braço. Está até aqui tudo bem? Então os homens construíram pirâmides, os homens construíram templos, os homens construíram casas, os homens empreenderam, fizeram lagos artificiais, cavaram piscinas, e tudo isso com o quê? Tudo isso com a mãe do braço, chamado pelos rabinos, ou simplesmente, para mim, para você, com o antebraço e com o quê? Com as suas mãos. Essa era uma medida criativa muito capaz. Essa é uma medida criativa muito capaz. O côvado, essa medida de comprimento, é a parte do homem que cria, é a parte do homem que constrói, é a parte do homem que empreende, é a parte do homem que construiu coisas magníficas no decorrer da história. No decorrer da história, tudo isso o quê? Tudo isso idealizado na mente, sonhado pelo homem e colocado em prática pela mãe do braço, ou seja, pelas mãos humanas, pelos braços dos homens. Olha, irmãos, desde Jesus até Leonardo da Vinci passaram cerca de 1.500 anos. E foram necessários cerca de 1.500 anos para que o conhecimento humano duplicasse. Guarde isso. Para que o conhecimento humano chegasse duplicado às gerações vindouras. De Leonardo da Vinci, após 50 anos apenas, dizem as pesquisas, que após 200 anos, foram necessários para a duplicação do conhecimento humano. Ora, primeiro foram 1.500 anos, depois foram necessários 200 anos. Depois não foram mais necessários 200 anos. Para que o conhecimento humano fosse replicado, foi necessário apenas 50 anos. E a cada 50 anos o conhecimento humano ele era duplicado. Diz a história que na década de 1960, apenas foi necessário 10 anos para que o conhecimento humano fosse duplicado. Guarde isso. Tudo isso feito por quem? Pelo homem, com a permissão de Deus. Diz as pesquisas aqui que em 1980, quando os computadores começaram a ganhar as formas que nós conhecemos hoje, que na verdade já não são nem tão usadas hoje. De 1980 em diante, para que o conhecimento humano fosse duplicado, foi necessário apenas 2 anos. Apenas 2 anos. Na década de 90, o conhecimento humano necessitou apenas de 18 meses, ou seja, apenas 1 ano e 6 meses, para que esse conhecimento fosse duplicado por toda a humanidade. No ano 2000, esse conhecimento humano ele é duplicado a cada 6 meses. E pasmem, de 2010 até os nossos dias, para que o conhecimento humano seja duplicado, são necessários apenas 90 dias. Ou seja, se uma tecnologia ela é lançada hoje, daqui a 90 dias ela já foi propagada e ela já está obsoleta. Tudo isso pelas mãos de quem? Pelas mãos do homem. Tudo isso pelo conhecimento adquirido pelo homem no decorrer da sua jornada aqui na terra. Hoje nós temos um tempo excelente. Hoje nós temos remédio para várias doenças. Hoje o homem consegue, até certo ponto, decifrar o DNA humano. Olha só, quebramos o átomo, fomos ao espaço no final da década de 60, fomos à Lua. Hoje já não ficou mais interessante, hoje estão querendo o quê?
desbravar outros planetas. A Lua ficou pequena. Falamos hoje aqui pela internet, estamos aqui em Maceió, Alagoas, mas quem estiver do outro lado do mundo, se conectar ao nosso canal, está ouvindo a gente aqui com um delay de apenas poucos segundos. Olha só quantas coisas nós, como homens, mas sim, até mesmo com a permissão de Deus, nós conseguimos alcançar. A tecnologia que nós temos hoje, irmãos, quantas construções magníficas, quantos arranha-céus, quantas pontes ligam lugares que antes, estavam isolados. O nosso Brasil aí, sendo interligado por pontes construídas a menos de, finalizadas nos últimos 4 anos. Que bênção! Nosso país integrado. Pontes antes que eram de madeira, hoje são pontes magníficas. Construídas por quem? Pelo homem. A mão do homem constrói com seus braços. Quando o homem sonha, ele tem o poder de executar com as suas mãos. E tudo isso, lembre-se, começou com a medida de um côvado de mãos, um côvado de palmos. Tudo isso começou com um côvado de palmos. Alguém tem uma grande ideia, uma brilhante ideia. Eu declaro em nome de Jesus que grandes ideias sairão de pessoas que estão aqui nessa noite. Eu declaro em nome de Jesus. Criam luz, criam microfones, som ambiente, instrumentos musicais, sons belos, magníficos. Mas tudo isso nasceu lá atrás. O homem sonha porque ele é a imagem e semelhança de Deus. O homem tem seus dons. Veja o quanto nós vivemos. Lá no Jardim do Éden, o homem foi criado na perfeição de Deus. O pecado entra na vida do homem, entra na vida da mulher. O homem é expulso do Éden. Deus disse que do suor do rosto ele iria comer. E o homem sobrevive há tantos séculos. O homem passa tantos séculos. Chegamos no dia, que dia é hoje, irmão? Vamos lá, dia 3 de fevereiro de 2022. Que jornada. Agora veja bem, algumas vezes os nossos dons, se nós não tivermos cuidado, isso pode roubar a necessidade do homem de Deus. Tanto o empreendimento, tanta criação, mas se Deus não tiver no centro da vida do homem, tudo isso é vazio. Se Deus não tiver no coração do homem, toda a construção não tem um significado. Toda a construção, todo ganho não irá trazer paz, não irá trazer alegria. Todo empreendimento, toda obra executada não irá trazer alegria. Muitos homens pensam que podem fazer e acontecer deixando Deus de lado. Não é verdade de forma alguma. Jesus, em João 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Sem mim, nada vocês podem fazer. Sem mim, vocês nada podem fazer. Mas espera aí, pastor, o senhor acabou de falar tantas coisas que o homem construiu, que o homem empreendeu. Sem Jesus, nós não conseguimos empreender nada espiritual. Sem Deus na nossa vida, nós não conseguimos empreender nada de significância moral e espiritual. Jesus disse: sem mim nada vocês podem fazer, e ponto final. Se Jesus disse, está dito. Se Jesus disse, é verdade absoluta. Conseguimos fazer e chegar até determinado ponto, mas a palavra final vem de Deus. A palavra final na sua vida, na minha vida, não vem dos médicos, não vem dos juízes, não vem dos legisladores, não vem de quem está no governo. A palavra final na nossa vida vem de Deus. A palavra final da sua família não vem de um conselho mal dado por alguém, não, vem de Deus. A palavra final vem de Deus. Conseguimos ir até certo ponto. Você entendeu que até aqui nessa mensagem eu falei até que certo ponto o homem foi longe. Mas chega um ponto, chega uma hora que não dá mais para ir sem Deus.
Não dá mais para construir, não dá mais para empreender, não dá mais para viver sem Deus. Porque diante de toda conquista, se não tiver firmado na videira verdadeira, tudo perde o sentido. Tudo perde o valor. Número 6, um côvado são 6 palmos de mão, está lembrado disso? O que é que o número 6 representa, irmãos? O que é que o número 6 representa? Representa o homem. O número 6 representa o homem, é o número do homem. O número 6 representa o esforço humano, a genialidade humana, a beleza humana, a força da engenharia humana. Número 6 representa o homem. E lembre-se, 6 palmos formam o quê? Um côvado. Mas tem algo por trás desses versículos que nós lemos de Ezequiel. E é aí onde a coisa começa a ficar legal, irmão. Tem algo que nós lemos aqui que se a gente não souber, vai passar desapercebido. Quando lemos Ezequiel, tem um segredo nesses 2 versículos. O Senhor disse para Ezequiel que estava na hora de ele restaurar o seu templo. E o Senhor disse a Ezequiel, essa é a lei do meu templo. Qual é a lei do templo de Deus? Qual é a lei do templo de Deus para Ezequiel? E qual é a lei de Deus para mim e para você hoje? Se você deseja entender o que está escrito aqui, o que o Senhor está trazendo é o seguinte, Ezequiel, até 6 palmos, até um côvado, é onde você pode ir, até onde o homem pode ir. Até somente 6 palmos de mão, um côvado. Mas nem tudo aquilo que nós desejamos empreender pode ter apenas 6 palmos de côvado. Não. Se eu e você, nós quisermos empreender algo durável, algo de real valor espiritual, emocional, moral, eu e você temos que acrescentar o 7º palmo. Eu e você temos que acrescentar o número 7. O número 7 é o número de quem? Representa o número do nosso Deus. O tema dessa mensagem eu não cheguei a dizer para você. O tema dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, sabe qual é? É a 7ª mão. Diga assim, a 7ª mão. Se você quiser empreender algo de valor, clame pela 7ª mão. Clame por aquilo que só Deus pode trazer para a sua vida, para a sua família. Tudo que você e eu nós construímos antes, nós construímos até determinado ponto com 6 palmos da nossa mão. Mas eu preciso que Deus coloque uma mão a mais na minha vida. Eu preciso que Deus coloque uma mão a mais na minha família. Você precisa que Deus coloque uma mão a mais no seu negócio, que você abriu, que você sonhou, que você suou. Mas só vai até determinado ponto. Está na hora de você clamar pela 7ª mão de Deus. Está na hora de exceder um côvado natural. Está na hora de você pedir um pedaço do côvado do céu para que você possa prosperar. Está na hora de você pedir o côvado do céu para que a sua família possa passar pela restauração. Quem sabe você está lutando, indo para terapia. Você está lutando, assistindo vídeos de casais, como se entender. Quem sabe você está lutando, você está tentando fazer tudo aquilo para que a sua família entre nos eixos. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Se não tiver a 7ª mão, não vai dar certo. E sabe o que é mais lindo? Deus está com a sua mão estendida para mim e para você hoje. Deus está com a sua mão estendida para você nessa noite, aleluia. Tudo construído até hoje por mim e por você, chegou até somente 6 palmos de mão. Mas eu quero que Deus coloque outro palmo. Quem aqui está comigo? Quem aqui deseja que Deus coloque um palmo da sua mão, aleluia. Esse 7º palmo significa a mão de Deus no templo. Significa a mão de Deus na construção. Se não tiver a mão de Deus, as pessoas constroem até igrejas. Mas se não tiver a mão de Deus, não tem a unção. Constroem, fazem, chamam as pessoas que sabem pregar, chamam as pessoas que sabem louvar. Mas se não tiver um negócio chamado a mão de Deus, a unção de Deus é vazio.
Querido, você tem que sair daqui dessa noite, e você vai chegar no seu trabalho amanhã, chamando, clamando para que Deus ele possa derramar a unção dele sobre a sua vida, porque quando a unção do Senhor está sobre você, você não precisa fazer muita coisa, Deus trabalha com você, as pessoas reconhecem que você é de Deus, as pessoas reconhecem que você carrega o favor de Deus. Eu preciso da sétima mão na minha vida. Ai, como eu preciso. A gente sonha. Não é verdade, irmãos? A gente pensa, a gente coloca no papel, a gente acha que vai dar certo, mas nós não contamos muitas vezes com, sabe o que? Com os imprevistos da vida. Aí Deus está dizendo assim, tudo bem, só vai até 6, mas você precisa de 7. E você começou tão bem com 6, mas agora você já perdeu 2, só tem 4. E aí, como é que fica? Ai, irmão, como nós precisamos da mão de Deus. Como nós precisamos do 7º palmo de côvado na nossa vida, aleluia. Colocamos o homem na lua, construímos igrejas grandiosas, mas se a unção de Deus não estiver presente, não vai para frente. Porque, irmãos, que nós nós vamos, quem diz amém? Aleluia, que está comigo. Eu nunca fui, mas eu vou para a Europa. Quem vai comigo nessa viagem? Glória. Quem não tem dinheiro para ir? Glória. Então somos candidatos a um grande milagre do Senhor. Porque se tem, não tem milagre. Vamos embora. Quando a gente vai para a Europa, quando nós vamos para a Europa, quando nós analisamos a história, vamos ver templos magníficos, construídos, suntuosos. Mas cadê os crentes? Não tem mais. Os templos viraram bars, pubs, viraram cinemas, boates, onde hoje tem prostituição, fornicação, mentira, adultério. Por que isso aconteceu? Porque a unção de Deus foi retirada. Porque a unção de Deus foi retirada. Que tristeza. Que situação triste. Deus disse que iria colocar a mão dele. Coloca assim a sua mão. Agora simboliza colocando essa outra mão. Sabe o que essa outra mão está simbolizando aqui? É a mão de Deus sobre a sua mão. É a mão de Deus sobre a sua vida. É a mão de Deus sobre os seus sonhos. É a mão de Deus sobre o seu negócio, o que você faz, até onde você pode ir, mas aquilo que vai fazer algo explodir, estourar, vem da parte do Senhor. Ministro isso em nome de Jesus. Não podemos fazer nada sem a 7ª mão de Deus. Eu preciso de um milagre, você precisa de um milagre. Você precisa de um milagre. Você precisa de 6 palmos na mão, mais um milagre. Diga assim, 6, mais um milagre. E Deus diz assim, eu estou colocando a minha mão sobre o seu esforço. Eu estou colocando a minha mão sobre os seus sonhos. Eu estou colocando a minha mão sobre o seu ministério. Eu estou colocando as minhas mãos sobre a sua família. Aleluia! Eu estou colocando as minhas mãos sobre vocês nessa noite, igreja El Shaddai, aleluia. E se você clamar e se você crer, Ele vai colocar a mão dEle sobre o seu negócio. Ele vai colocar a mão dEle sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, aleluia. Deus coloca a mão dEle sobre a mão da igreja. E sabe o que acontece? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. O Senhor coloca a sua mão sobre o Brasil. E sabe o que acontece? Nós iremos continuar a pregar o Evangelho com liberdade. Aleluia. O Senhor diz assim, eu vou colocar a minha mão sobre a sua família. Sabe o que você vai dizer? A minha família está rendida aos pés de Jesus. Ninguém se perde. Ninguém vai se perder. Ninguém vai sair do caminho. Todos nós vamos vencer na jornada da vida. Aleluia. Brilhantismo, talento só vai até algum lugar. Só vai até certo ponto na nossa vida. Não é pela força, mas é pela mão do Senhor. Não é pelo muito falar, mas é pela mão do Senhor. É pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. A 7ª mão está chegando sobre a sua vida, eu declaro isso. No dia 3 de fevereiro eu declaro que a 7ª mão, a 7ª mão está chegando sobre todos os que estão nessa noite, aleluia.
Deus disse para Ezequiel: vou colocar a minha 7ª mão, porque essa casa tem que ser construída. Esse templo tem que ser reconstruído. Essa é a lei do meu templo. Deus estava dizendo: eu não quero, Ezequiel, que você pense que você é bom. Eu não quero que os outros sacerdotes pensem que são bons o suficientes. Eu não quero apenas músicos talentosos, não. Eu quero que a minha mão esteja sobre vocês, aleluia. Como é bom a gente adorar com um louvor que nós comprovamos que a mão do Senhor está sobre as músicas saídas desse altar. Ou é bom a gente adorar com músicas que saem desse altar, que estão sob a mão do nosso Deus, aleluia. Cuidado, porque talento não é suficiente, boa educação não é suficiente. Saber se colocar, saber falar, posição não é suficiente. Não é suficiente. Eu preciso, além disso, eu preciso na mão do Senhor. Irmãos, vamos ter esse entendimento. Como nós somos dependentes de Deus, como nós precisamos depender dEle. Nós não somos, não temos e nós não podemos nada. Mas quando o Senhor está conosco, quando nós vamos para a casa do oleiro e clamamos para que Ele nos quebre, Ele nos quebrante, Ele nos refaça e faça algo novo, aí sim nós estamos dizendo assim: Senhor, se não for o Senhor na minha vida, Deus, se não for o Senhor na minha vida, Deus, se não for o Senhor no meu trabalho, na minha família, com os meus filhos, se não for a tua boa mão poderosa, aleluia. Nós que somos pais, nós que temos os nossos filhos, nós podemos fazer tudo. A gente pode trazer para a igreja, nós podemos ensinar a palavra na nossa casa, nós podemos trazer para os cultos, mas precisamos, sinceramente, irmãos, é da 7ª mão de Deus para criar as crianças nessa geração, para que eles vivam santos, separados de tudo aquilo que o mundo está oferecendo. Eu preciso da 7ª mão sobre os meus filhos. Você também precisa sobre os seus? Sabe por que eu preciso dessa 7ª mão sobre os meus filhos? Porque quando eles crescerem, e se por acaso eles estiverem andando e saírem do caminho, e eu não esteja enxergando que eles estão andando no caminho errado, a 7ª mão vai endireitar e vai colocar ele no caminho. Quando eles forem entrar em lugares que não devem entrar, a 7ª mão vai puxar e vai dizer assim: aí não! É o temor de Deus. É o temor. É o amor ao Senhor. E essa palavra: até onde eu pude eu fiz. Ensinar até onde eu pude eu fiz. Mas o resto, Senhor, tem misericórdia. Você pode guardar, você pode se guardar, você pode dirigir com segurança. Você pode dirigir seguindo as leis de trânsito, não cortando onde não deve cortar. Mas se o Senhor não estiver com você, quem é que pode livrar? Porque quantas vezes nós estamos certos, de repente vem um carro na contramão, um doido. E você não teve o reflexo de virar, e você não sabe como foi que você virou, que desviou, como foi o cara desviou, sabe o que foi? Foi a mão de Deus te livrando. Andando na rua, você só escuta o barulho, pá, 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 que foi isso? Graças a Deus que aqui a gente quase que não tem. Mas eu já tive uma experiência dessa, tiroteio, a gente no meio, que nem voando. Abaixar não, cair no chão, já deu o estalo. Quem foi que guardou? O Senhor. Foi o Senhor que guardou. Foi a 7ª mão que estava ali como um escudo e broquel, como um escudo protetor, aleluia. Seja grato pela 7ª mão. Você pode aplaudir ao Senhor pela 7ª mão sobre a sua vida, pelo 7º palmo de corvo sobre a sua vida, aleluia. Eu estou dizendo que a 7ª mão está vindo sobre os seus filhos nessa noite. Está vindo sobre o seu casamento. Está vindo sobre as suas finanças. Te dê as boas-vindas. A 7ª mão de Deus sobre a sua vida. Mais uma vez nessa noite. É a 7ª mão. É a 7ª mão. Ah, queridos, uma seca em Israel. Uma seca terrível. 3 anos e meio sem chuva. Elias, o profeta, depois de tantas experiências, ele sobe o monte
E ele vai dizer para o seu moço: eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar porque Deus vai mandar chuva. Deus vai mandar chuva. Deus vai mandar chuva. E Elias, a verdade, irmãos, a tradução mais antiga, não é Elias de joelho. Ele não está de joelhos como nós ficamos de joelho. Ele está semelhante à posição que uma mulher dá à luz na antiguidade. Antigamente as mulheres davam à luz em pé. Você sabia disso? Misericórdia, irmão. Simbolizando que ele estava gerando, diga assim, gerando. Estava gerando algo. Ele sobe, começa a orar, na posição de gerar algo novo. E ele diz para o moço: sobe, vai lá no cume do monte e vê o que é que e diz para mim o que é que você está vendo. Ele está orando uma vez, nada. Ele volta: não estou vendo nada. Ele diz assim: vai de novo. Porque eu estou gerando algo, eu estou gerando a sétima mão de Deus. Olha, encaixou direitinho na palavra, né? Estou gerando aqui a sétima mão. Uma vez, duas vezes, 3, 4, 5, 6 vezes. Era até onde o homem poderia ir. Mas aí na sétima vez, a gente conhece a história. Que história maravilhosa. Que coisa linda. Por que na sétima? Por que não na sexta? Não, porque 6 simboliza homem, 7 simboliza a perfeição divina. 7 simboliza a mão vindo sobre o milagre. 7 simboliza algo de Deus para mim e para você nessa noite. 6 vezes era até onde Elias podia ir. A 7ª é a dependência total. E quando o moço vem, diz assim: está vendo o quê? Eu estou vendo uma pequena nuvem semelhante à mão de um homem. Aí Elias levanta e eu acredito que Elias já levantou ali, dando como é que diz? Dando um labachúria, dando um glória. E ali Elias levanta e diz assim: corre porque vem chuva. Aí o menino disse assim: mas é uma nuvem tão pequena. É uma nuvem tão pequena. Muitas vezes eu e você estamos observando uma nuvem tão pequena. Muitas vezes eu e você estamos observando uma coisa que a gente diz assim: mas como vai resolver? Mas Deus já está mandando a nuvem. E essa nuvem, ela é pequena aos nossos olhos, mas ela está cheia do milagre de Deus. Aquela nuvem estava cheia da água de Deus. Aquela nuvem estava cheia da chuva que Deus iria trazer sobre a terra. Elias, se você ler a história, Elias vai sair louco, correndo do cume do monte, vai chegar para Acabe, aquele miserável daquele rei, vai dizer assim: Acabe, corre porque vem chuva, e se você não correr, você vai chegar em casa ensopado. Elias estava tão cheio de Deus, se você prestar atenção, ele vai correr mais do que os cavalos de Acabe. Ele vai correr na frente da carruagem real de Acabe, o rei de Israel. E ali, Elias correndo, sabe por que ele estava correndo? Porque ele não viu apenas uma nuvem do tamanho da mão do homem, ele viu uma nuvem cheia do milagre de Deus. O que você está vendo hoje? Qual o desafio para você hoje? O que você está vendo? Qual o desafio para você sair daqui dessa noite? Vai sair daqui como? Enxergando uma pequena nuvem? Ou você vai enxergar uma pequena nuvem, mas cheia do milagre de Deus? Eu já estou enxergando algo cheio do milagre de Deus. Já estou enxergando o milagre de Deus para esse lugar, para essa igreja. Eu já enxergo o milagre de Deus para a minha vida pessoal. Eu já enxergo o milagre de Deus para a sua vida, para a sua família. Se você prestar atenção, Elias começa a correr e diz que vai ter chuva antes da chuva cair. Sabe o que é isso? É fé no Deus da sétima mão. É fé no Deus de impossível. É crer, é não duvidar. Olha para trás e vê quantos livramentos o Senhor já te deu. Olha para trás e vê quantos milagres você já viveu. Olha para trás e vê quantas portas o Senhor já abriu no teu passado. E não ficou só lá atrás, é para hoje e é para amanhã. Ora, se Deus fez ontem, se Deus faz hoje, Ele vai continuar fazendo amanhã. Eu vou fazer até onde cabe a mim. Eu vou fazer até o 7º palmo. Mas o resto está tudo nas mãos do Senhor. Quem diz amém por isso? Diga assim: o 7º significa a mão do Senhor
sobre a minha vida. Fique de pé nessa hora. Comece a agradecer, comece a orar, comece a adorar, declarando que a 7ª mão chegou sobre a sua vida, declarando que o mais de Deus chegou, aquilo que você precisava já